Respeitável banca, meus cumprimentos. Meu nome é Carlos Alberto Gomes de Oliveira, sou aluno do 9º período de Direito da Faculdade FAMIG. Estou aqui hoje para apresentar a minha monografia. Gostaria de agradecer, primeiramente, à banca julgadora. Um agradecimento especial ao professor Alexandre de Lima e Silva, sem o qual não teríamos concluído esse trabalho com êxito, e ao Wellington, que foi o coautor desse trabalho comigo, o Wellington Moreira, e a toda a instituição FAMIG por ter nos recebido de outra instituição de ensino, de braços abertos, e estamos agora completando esse ciclo, né, no curso de Direito, muito em função das portas que a FAMIG abriu para os alunos de uma outra instituição. Isso posto, gostaria de falar sobre o tema do nosso trabalho, né? O tema do nosso trabalho vai ser aposentadoria especial em atividades no setor elétrico. A gente vai procurar elucidar o cabimento do benefício da aposentadoria especial, quando ela é cabível, a quem se destina, quais são os fundamentos técnicos e jurídicos e por que existe uma associação apenas para conscientizar as pessoas para o perigo da energia elétrica. Isso posto, gostaria de enfatizar aqui que trata-se de um tema polêmico, né? Como já abri dizendo aqui, que é necessária a elucidação do seu cabimento, e até hoje ainda é um tema que carece de uma melhor regulamentação, mas nós vamos trazer aqui os fundamentos desse instituto, aposentadoria especial. A gente vai apresentar aqui os aspectos jurídicos, técnicos, históricos, a forma como o judiciário enxerga o tema aposentadoria especial hoje, né? E a base do trabalho foram as leis, os julgados, as bibliografias especializadas e os estudos científicos. Será analisada a necessidade da existência da aposentadoria especial, cujo fato gerador é o trabalho na área de energia elétrica, na área de risco elétrico. Será discutida também a motivação do legislador por ter fundado esse instituto. Como eu já comecei a dizer, foi um instituto que sofreu várias mutações ao longo dos anos, né? É um benefício concedido para o trabalhador diretamente exposto às atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A utilização da energia elétrica começou lá na Revolução Industrial, né, quando começou-se a fazer a substituição das máquinas, né, quando viu-se que era possível que uma máquina elétrica pudesse funcionar num mundo em que o combustível fóssil era o grande impulsionador, que ainda é, né, os combustíveis fósseis. Porém, as máquinas elétricas começaram, a energia elétrica, na verdade, começou com uma forma de controle das máquinas que usavam combustível fóssil. Depois se tornou o contrário, né? Os motores começaram a ser elétricos e os motores a diesel que controlavam essas máquinas. No caso das máquinas das ferrovias, né? E hoje a energia elétrica revolucionou o nosso mundo, né? Hoje a gente consegue armazenar esse tipo de energia, né? Hoje temos dispositivos móveis, celulares, e aos poucos também os carros elétricos vêm tomando o lugar, né, da forma de energia fóssil. Porém, existem trabalhadores que exercem essa função
de estar produzindo, distribuindo e transmitindo energia elétrica. E a energia elétrica é uma energia que ela tem uma certa curiosidade. Ela é inodora, ela é incolor e ela é imperceptível em pequenas quantidades. Pensando nisso, o legislador, através da Lei 3.807 de 1960, introduziu a aposentadoria especial no Brasil e também, dentro desse instituto, a aposentadoria por risco elétrico. O decreto 53.831 de 64, ele veio regulamentar o Instituto da Aposentadoria Especial. E o que ele trouxe? Ele trouxe parâmetros. O trabalhador teria que ficar na área de risco durante 25 anos e trouxe um marco técnico, que eram os 250 volts. Quem trabalhava com tensões acima de 250 volts teria direito a esse benefício. E essa lei traz um quadro, né? E nesse quadro ele fala lá diretamente da energia elétrica, fala que é um agente periculoso. Entretanto, essa lei já começa com uma pequena falha, porque tecnicamente a tensão de 250 volts não seria o parâmetro para fazer uma base de risco para o trabalhador. Hoje se sabe que o que causa danos ao ser humano é a corrente elétrica e não a tensão elétrica. Você pode ter uma tensão de 250 volts e uma corrente baixíssima que não vai causar danos ao trabalhador. E se você tiver uma tensão menor, mas com a corrente maior, pode causar risco, pode trazer risco à vida do trabalhador, né? Mas esse foi o primeiro marco teórico. E, ao longo dos anos, foram ali durante 20 anos, foi ali durante 20 anos sendo usada essa legislação, né, com essa regulamentação de 64, até que em 1985 houve um decreto do presidente que incluía os técnicos de telefonia. A gente trabalhava num ambiente de expansão da linha telefônica e os trabalhadores dessa área começaram a sofrer choques elétricos, porque a rede de energia elétrica caía sobre a rede de telefonia e esses trabalhadores foram incorporados nesse benefício. A Constituição de 88 recepcionou, no artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2º, a aposentadoria especial, e a Lei de 1991, a 8.213, ela garante a aposentadoria especial aos trabalhadores que se exponham ao risco em suas atividades profissionais por 15, 20 ou 25 anos. No caso da energia elétrica, são os 25 anos. Né? Trouxe também a possibilidade de conversão do tempo, ou seja, o trabalhador que tivesse trabalhado na área comum e na área especial, ele poderia usar, no caso da energia elétrica, um multiplicador, que era 1,4, para transformar seu tempo de especial para o comum e se aposentar. Por exemplo, o trabalhador que trabalhou 10 anos na área de perigo de energia elétrica, ele poderia multiplicar por 1,4, valeria 14 anos na aposentadoria comum. Entretanto, em 1995, a legislação foi modificada e ela trouxe a obrigatoriedade da exposição de risco através de um laudo. E ela proibia a aposentadoria especial por enquadramento funcional, ou seja, não bastava o trabalhador dizer que está escrito no cargo do trabalhador, sou eletricista. O trabalhador precisava de um laudo específico e que comprovasse, né, essa exposição ao risco. Em 1997, a Lei 9.528 passou a exigir do segurado documentação padrão de laudo e perícia técnica. Então, o trabalhador tinha que ter o laudo do empregador e também uma perícia técnica. Após isso, houve vários questionamentos sobre conversão e o decreto 4.827 de 2003 estabeleceu os múltiplos que já tinham sido definidos lá na lei anterior como válidos. A partir desse momento, começou a se exigir o PPP, o perfil psicográfico previdenciário, constando lá a habitualidade e a permanência do trabalhador, né, e que ele tivesse na área de risco por 25 anos, com a tensão acima de 250 volts. E o INSS trazia dificultadores, como, por exemplo, questionar a habitualidade e a permanência, questionar
se o EPI que o trabalhador utilizava era eficaz, né? E várias teses foram se acumulando no judiciário brasileiro, algumas dando ganho ao INSS, outra dando ganho para o trabalhador. Ou seja, reconhecendo que o trabalhador não se expunha a risco se ele utilizasse um equipamento de proteção individual ou coletiva, porém, os trabalhadores continuavam sofrendo danos à saúde, muitos chegando até a perder a vida, mesmo utilizando o EPI. Aí, com o advento da reforma da Previdência, esse assunto teve um outro tipo de abordagem. A reforma da Previdência reconheceu a aposentadoria especial através de uma regulamentação posterior, porém, ela trouxe um limite de idade, que no caso da energia elétrica são 60 anos. Junte-se a isso, recentemente o tema 709 do Supremo Tribunal, o tema de repercussão geral 709, que julgou uma lei de 98 que dizia que o trabalhador deveria sair da área de risco caso ele aposentasse no regime especial de previdência, ele trouxe um paradoxo, porque se por um lado a reforma da Previdência dizia que o trabalhador poderia ficar até 60 anos de idade trabalhando na área de risco, por outro, o Supremo Tribunal Federal exige que o trabalhador saia do risco justamente para mitigar esse risco. Porque qual era a ideia inicial quando o legislador fez essa lei? Ele deixava o trabalhador o menos possível na área de risco, nos anos em que a capacidade laboral dele era máxima, né? Na época que as pessoas começavam a trabalhar ali com 16, 17 anos, né? A ideia era, olha, até 38, 40, 42 anos, esse trabalhador já saiu da área de risco, né? E a gente substitui esse trabalhador por um outro para prestar o serviço e garante os benefícios previdenciários a esse trabalhador. Bem, é um tema vasto, um tema amplo, né? E nós chegamos à conclusão de que a aposentadoria especial ela é um instituto importantíssimo para garantir a saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador, e a gente entende que, com o decorrer da idade, é importante que esse trabalhador seja retirado desse ramo. Entretanto, com a dificuldade agora com 60 anos que o trabalhador precisa ter, a gente entende que pode ser que haja uma nova regulamentação, uma modificação da lei, ou até mesmo uma modulação, porque como acabamos de ter um tema de repercussão geral que foi na contramão da reforma da Previdência, que reconheceu a necessidade da garantia da saúde do trabalhador, da segurança do trabalhador, tirando dessas áreas de risco, né, chegando à conclusão que esse instituto ele protegia a vida do trabalhador, nós acreditamos que haja uma modificação daqui para frente nesse tema. Bem sabemos que as reformas da Previdência, as questões financeiras, têm pesado muito nessa discussão, mas acreditamos que seja um tema que, como ele é dinâmico e continua sendo debatido, ele voltará à discussão. Muito obrigado à banca, mais uma vez agradeço ao professor Alexandre de Lima e Silva e ao Wellington, meu colega que foi coautor dessa monografia.